Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira, Toca da Raposa 2 à tarde, o último treinamento do Cruzeiro para o duelo com o Grêmio. Ontem, aquele trabalho mais de recuperação. E aí, o Cruzeiro tem hoje o único treino para valer com todos os jogadores em campo, com o técnico Arthur Jorge aí trabalhando a parte tática, pensando no que ele vai fazer diante da equipe do Grêmio neste sábado, às 8h30 da noite no Mineirão. O Arthur Jorge que tem o Fagner de volta, tem o Jonathan Jesus de volta. Fica a dúvida no meio campo, o Lucas Romero já poderia ser titular? Ou ainda aguarda? O Matheus Henrique começou na vaga do Lucas Silva. Ou o Lucas Silva retorna entre os titulares. O Arroio na vaga do Wanderson. E fica a expectativa também quanto a Caio Jorge. O Caio Jorge treinou com o grupo nessa quinta-feira e a expectativa é de que repita a dose nesta sexta. Se isso acontecer, o KJ será relacionado para o duelo diante da equipe do Grêmio. Começar ou não, aí já é outra história. E a dúvida também no gol. Matheus Cunha, bastante questionado, recebe mais uma oportunidade? Ou o jovem Otávio pode iniciar? Só que o Otávio tem uma questão. No treinamento de ontem, ele acabou virando o dedo, teve uma luxação no dedo. A informação é que não preocupa e que ele deve participar do treinamento desta tarde na Toca da Raposa 2. Resta saber como ele dormiu, como amanheceu e como vai estar à tarde neste último treinamento do Cruzeiro. O certo é que o Cruzeiro precisa da vitória para ter chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Vencendo o Grêmio, o Cruzeiro torceria aí por um tropeço do Corinthians, que joga fora de casa diante do Vitória em Salvador e até para apagar aí a imagem deixada na quarta-feira pela Copa Libertadores, quando o Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica do Chile. Venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. A expectativa de público, a estimativa de público registrada em ata de 30 mil torcedores neste sabadão. E deve trabalhar normalmente nessa sexta. Não sei se o Arthur Jorge muda o gol, mas eu senti ele na entrevista bem preocupado. Tá? Também. E aí, no treinamento, Caio Jorge treinou, boa chance de ser relacionado. A resposta que ele deu aí foi boa do último problema que ele teve, uma inflamação ali no nervo do abdômen. Romero treinando normalmente. Aí, o Romero já tem mais de uma semana treinando com o grupo, né? Se aguentar 60, eu começaria com o Romero. 60 minutos. Mesmo esse tempo todo sem jogar. Sim, eu tô com você, né? Chegou num ponto de... sim. Aí... Conhece aquele espaço ali como ninguém. Sim, não aí vai contra o Goiás, talvez preserve. Sim. Para jogar contra o Remo, depois Boca, né? Então essa é a sequência do Cruzeiro. Pra ele chegar no melhor ritmo possível contra o Boca. Contra o Boca Juniors, exato. E aí, o próprio Caio Jorge também possa acontecer isso, não? O Caio para ser titular, eu acho já... Jogar no final de semana e não... Se bem que ele jogou lá em Guayaquil, né? Jogou. Tá menos tempo parado, né? Mas... Por questão de treino, né? Se bem que ele participou dos últimos treinos aí, ele reclamou, eu acho, desse problema O Cruzeiro jogou no domingo? Acho que foi na sexta, eu acho que ele treinou. Sim, o Cruzeiro jogou no domingo. Contra o Red Bull Bragantino. Contra o Bragantino, isso. Na sexta eu acho que ele treinou. E aí no sábado ele ficou fora. Então, dependendo, né, se a resposta foi muito boa. Mas vamos ver, amanhã tem o último treinamento. E a outra informação é sobre o Luiz Sinisterra. Ele já tem mais de uma semana treinando com o grupo de forma integral. Lá vai eu criar expectativa de novo, para variar, porque o desespero faz isso. Mas não sei se vai ser relacionado ainda para esse jogo, mas continuando com essa frequência nos treinos, é um indício aí de que em breve ele possa aparecer. Assim, às vezes a gente precisa saber também algo no sentido físico do Sinisterra, se teve alguma situação diferente, né? Assim, ele está sendo preparado de uma maneira diferente, ou se naquele momento que ele estava entrando e atuava um jogo, ou no máximo 2, assim, em alguns minutos, e acaba
voltando para o departamento médico, se estavam ali talvez queimando etapas, alguma coisa assim, e agora talvez ele vai voltar numa situação um pouco mais firme para a gente poder aí sim contar com ele ou não, vejamos, né? Naquele momento ele estava sendo preparado, era o que a gente tinha informação até os fatídicos 45 minutos lá em Mirassol, que ninguém entendeu, eu né? tenho certeza que ele não tinha condição para 45. Eu também. Ô, Samuel, eu acho que aqueles 20 contra o América já foram um pouco problemáticos pela condição do... Vai julgar, Luiz. Vai-te embora. Vai, passa da linha da bola. Vai correr. Vai-te embora. Aí, ó. Tem um cara no Twitter que me mandou, @ThiagoVPCastro. Ele mandou assim, Valor, ó. Ele postou, aliás, alguém, pelo amor de Deus, acha o corte da live do Loucos ontem, na Samuca TV. O Valu imita o Tite, incentivando os jogadores do Cruzeiro à beira do gramado. Vai-te embora, vai-te embora. Aí, ó, Thiago, fez aí agora, ó. E quando era o lateral? Olha a bola, olha a bola, olha a bola. Vai julgar, vai julgar. Vai-te embora. Vai-te embora. Mas conclua, Pedro, você tá falando sobre o Sinisterra. O Sinisterra estava sendo preparado, né? Eu lembro que a gente falou que ele fez uma pré-temporada, e aí ele joga 20 minutos, se eu não me engano, contra o América, e ele até entra bem naquele jogo Campo levinho, né, Pedro? Sim, uma uva para um cara como o Sinisterra, né? Que precisa desse cuidado. E aí, de repente, 45 minutos em Mirassol, num ritmo absurdo que estava o jogo, eu chego a acreditar que a lesão dele, eu falei isso aqui, não foi no domínio. Um cara que, na situação que ele estava, e aí muita gente, quando você fala de Sinisterra, mas então, quando que ele vai poder jogar 45 minutos? Cara, vai demorar um pouco, infelizmente. Até que o corpo dele se reacostume a essa rotina, é um cara que passou por muitos problemas, né? E esses jogadores, eles dependem muito do aspecto. Todo jogador, óbvio, depende do físico. Mas esses jogadores dependem mais. É muita mudança de direção, é muito breca ali, acelera de um ponto mais estático, assim, e você precisa de acelerar de uma vez. Então, eu torço muito para que nessa reta final, digamos assim, de período Sinisterra, levando em conta o contrato de empréstimo, ele possa ter oportunidades e aí, quem sabe, a gente vê pelo menos um pouco do que esperávamos em outro momento. E assim, a gente está falando a situação do Romero, se ele vai ser preparado para o jogo de hoje e tal, e aí o Samuel até sugere, às vezes não joga no meio de semana e depois fica pronto também para Remo e contra o Boca. O jogo contra o Goiás já não era, e parece que nesse momento passou ser menos interessante, assim, no quesito de prioridade que a gente fala da temporada. Mas pro Arthur Jorge não tem essa, né? A gente sabe. E foi o que ele declarou. E ontem ele acabou de declarar mais uma vez que o planejamento não muda. Que o Cruzeiro tem um grupo, ele até valoriza os que entraram, mesmo cada um dos que entraram tendo entrado muito mal, né? Ele tenta dar o ar, ele faz isso desde o Botafogo, acompanhei ele bastante no Botafogo, ele nunca gosta do exemplo de falar time titular, ele não gosta desse termo. Ele fala, não, nós temos um grupo pronto para servir, é o Cruzeiro, cara, igualzinho ele fazia no Botafogo, é a maneira dele trabalhar, o Cruzeiro nas 3 competições. Então, Léo, eu acho que ele vai seguir, tô bem convicto que ele vai seguir com esse mesmo script, claro que ele não vai escalar jogador que não tem condição de ser escalado, vai fazer esse giro, mas torcendo muito para a volta, principalmente do Lucas Romero, um cara no meio campo, a gente rodou, e ninguém conseguiu fazer minimamente o trabalho que a gente olha assim, né? Muitos olham, na verdade, e falam assim, o trabalho que esse baixinho aí da 29 faz não é tão importante, não. Né? Não é não. Vai lá fazer o trabalho quando dele. Quando ele tá fora, a gente percebe, né, o impacto, exatamente. Assim. E eu acho que com o Gerson crescendo a cada jogo, vai ser muito importante ele ter um cara como o Romero, para nos momentos... E aí o Romero eu sempre falei isso, já na época do Leonardo Jardim, e até durante a passagem do Tite, o Romero também, em alguns momentos, conseguiu apresentar isso, que o Romero, ele é um cara que ele dá muita opção de passe, né? Ele toca e se desmarca. Não é como eu citei aqui do Matheus Henrique, que em alguns momentos ele meio que fica ali, igual um limpador de para-brisa, sabe? Só vai de um ladinho pro outro, ele nunca sai assim. O Romero não, quando o Gerson baixar, talvez para fazer a saída de bola,
pode ter certeza que o Romero vai aparecer ali Aí pra que ser uma tá, linha de o passe. Gerson vai baixar pouco, eu acho, com o Romero. Sim, Por conta porque da o Romero capacidade. vai fazer o isso. Romero não fica assim, ó. Ele é a via de saída. E aí o futebol do Gerson pode crescer mais ainda. Ele cara. pode ficar mais. Exato, ele pode mas ser o cara pra num receber numa intervalo zona menor do que do Matheus Pereira, sabe? É porque até o Arthur Jorge tentou variar muito, né? Quando era uma saída com um volante pela direita, aí foi o Matheus Henrique ou o Sim. Lucas Silva. Quando era os dois zagueiros e um cara pela esquerda, era o A Gerson. gente não pôde ver o Romero Mas com a gente Arthur. não. Exatamente, a gente ainda não pôde ver o Romero. Eu acho que quando o Romero estiver apto, ele vai variar menos essa saída. Ele vai usar os dois Sim. zagueiros e o Romero. Isso, também acho. E muitas vezes a gente fala para jogadores do meio de campo a adaptação com o treinador. Então, o próprio Gerson vive isso, aquele coringa, mas que onde é melhor utilizá-lo. O Mateuzinho, então, quando entra, não tem conseguido dar uma resposta positiva, mas tá como primeiro volante e não é muito ali a dele. Agora, o Romero, ele parece se adaptar muito bem com os trabalhos dos treinadores. Sim. E tem mostrado até evolução, né? Ele foi assim, por exemplo, com o próprio Diniz. Aqui mesmo, né? Conosco. Ele falou da importância do Diniz no trabalho dele. O Diniz não teve uma passagem pelo Cruzeiro positiva, que deixa pra gente uma boa recordação, sim, mas coisas... Ele falou que o Diniz obrigou ele a jogar mais com a bola no pé. E isso aconteceu, né? A gente conseguia ver isso dentro de campo. O Romero jogando mais com a bola no pé, o Romero não sendo só aquele cão de guarda e sendo um jogador com mais qualidade na própria saída. E ele tem mostrado essa qualidade também, essa adaptação. Foi muito importante no time do Leonardo Jardim. E imagino que possa ter uma boa adaptação também agora com o Arthur Jorge. Isso é importante pro Arthur Jorge, né? Tem tudo para acontecer. O Romero é um cara que passou por vários técnicos e foi titular. Começando com Larcamon, passando por Seabra, Diniz, Leonardo Jardim, depois Tite... E agora vem o momento do Arthur Jorge. A tendência total é de que o Romero seja titular novamente, porque aí é muito conhecedor da posição, é muito dono do meio campo, assim, cara. Entende demais do ofício, né, de ser o primeiro volante. E moderno, tá? Sim. É incrível como o Romero evoluiu, assim, como jogador. É impressionante. Porque se fosse talvez o Romero de quando chegou ao Cruzeiro, ele teria sérios problemas de jogar o futebol de hoje. O Romero, passagem 1. O Romero que chega, ele toma a bola, mas entrega depois. Ele era muito um cumpridor de função, né? Não faz um passe de 1 metro, 1,5 metro, 2, já fica difícil. Não, cara, ele evoluiu demais e faz falta demais nosso camisa 29. Você tá louco. E o Arthur Jorge, ele consegue potencializar, porque quando o Gregory sai do Brasil, né, ele sai do Bahia, o Gregory era muito o volante pitbull, o cara marcador e tal. Vai para os Estados Unidos, aí é uma liga que não te exige tanto, né? Mas o Gregory tinha essa característica de ser um cara mais marcador. Quando ele volta para jogar no Botafogo ali, e aí o Arthur Jorge chega por lá, ele consegue utilizar muito do Gregory nessa questão da saída de bola. E o Romero, ele era muito ativo na saída de bola com o Leonardo Jardim. Demais. E até mesmo com o Diniz. E ele não precisa de ser ativo naquelas bolas esticadas. É na construção curta, é tocar e aparecer para receber. As leituras dele são muito rápidas. E a execução mais ainda, Pedro. E eu gosto muito do Romero, uma característica no Romero que me agrada muito o valor. Ele é muito inteligente para, às vezes, tirar a bola de uma situação de pressão. O Cruzeiro começa a construção, chama o adversário para um lado. O Romero tem muita inteligência de, beleza, a gente está começando aqui a construção pela direita. Muda o lado. O adversário veio para cá, joga essa bola na esquerda para o Kaique, para o Christian, e aí o Cruzeiro avança com um campo aberto. E o Arthur Jorge gosta muito disso. Ele precisa muito disso. E com o Romero de volta, acho que o Cruzeiro vai conseguir ter essa característica mais uma vez. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos, tá bom? Eu espero que a notícia tenha sido relevante para vocês, espero que seja uma boa notícia aí vinda do Cruzeiro para vocês em relação a treinamento. Caio Jorge treinando com a equipe aí, vamos torcer para que ele participe desse jogo aí, né? Deixa aí seu comentário em relação a tudo que foi falado aí, tá bom? Deixa o like antes de sair do vídeo também, dá essa força pro canal, tá bom? Tamo junto. E pra quem tá chegando, seja bem-vindo, você que é cruzeirense, tá? Tá no lugar certo. Já de cara falo pra você que esse canal aqui só fala do Cruzeiro de domingo a domingo, pós-jogo pra vocês, sempre trazendo corte direto ao ponto pra vocês. Então, fiquem à vontade aí pra estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Não esquece só de deixar o like antes de sair do vídeo pra dar aquela moral pro canal, tá? Fiquem à vontade que esse canal aqui ele foi criado pra atender vocês. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que a notícia tenha sido relevante pra vocês. Agradeço pela preferência que vocês estão deixando pro canal. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez.
Até a próxima, surgiu notícia, a gente volta aqui e coloca pra vocês. Fui!